Belezinha, áudio ok, tudo certinho. Sem som? Conseguindo ouvir direitinho então, né? Belezinha, pessoal. Então vamos começar aí a nossa live, nosso bate-papo de hoje, né? Vou começar me apresentando rapidinho. Eu sou o Léo, né? A minha formação é em pedagogia e depois me especializei em psicopedagogia clínica institucional, em educação especial inclusiva e neuropsicopedagogia clínica institucional. Então, a gente resolveu fazer essa live hoje para poder a gente conversar um pouquinho aí sobre o autismo e também sobre a síndrome do X frágil. E a ideia foi a gente conversar de uma maneira bem suave, bem tranquila, né? A gente sabe que existe a parte teórica, mas a gente quis trazer mais para a prática, para saber como a coisa realmente acontece, como é que funciona. Então, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é autismo, né? O que é o autismo? É uma síndrome, é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, o que isso quer dizer? Que afeta o sistema nervoso e isso acaba afetando diretamente o quê? As habilidades de comunicação e as habilidades sociais, ou seja, a criança que nasce com autismo, ela tem muita dificuldade de comunicação, de se comunicar com o outro e com o mundo e de se socializar ali com o seu meio, né? Então, o que a gente sabe? O que as pesquisas mostram para a gente aí? Que o autismo ele não tem uma causa definida, né? Porém, os estudos apontam aí que algumas das causas são por conta da genética e também por conta do meio ambiente, né? Ou seja, o meio ambiente aí é quando a grávida ela está em ambientes altamente tóxicos, altamente com índices de poluição muito grande. Então, isso, né, dificulta o desenvolvimento do feto, né? Por isso a criança nasce com esse transtorno. E como nós também vamos falar sobre a síndrome do X frágil, né? Essa é uma doença extremamente rara, porque a cada 4.000 meninos, apenas um tem a síndrome, né? E nas meninas também não é diferente, porque a cada 6.000 meninas, apenas uma tem a síndrome do X frágil, né? Então, como é que acontece? A síndrome do X frágil, ela se dá por conta da genética, de origem genética, diferente do autismo, né? Então, a síndrome do X frágil é uma mutação do gene, né, do cromossomo X. Por isso o nome síndrome do X frágil, né? Então, esse cromossomo ele para de receber proteína, ele tem dificuldade em se desenvolver, né? Então, o sistema nervoso ele fica com déficit. Por isso, as crianças com essa síndrome, elas apresentam muita dificuldade também na fala, né? E também nas habilidades sociais e algumas outras questões mais, né? Então, as crianças com essa síndrome, elas muitas das vezes, ela tem aí dentro dessas características a deficiência intelectual, né? Então, dito isso, apresentando aí os termos técnicos dessas doenças, né, dessas deficiências, eu vou convidar vocês agora a Ingrid, que é a mamãe do Nicolas, né? O Nicolas tem 4 aninhos. Vou convidá-la aí para poder a gente começar esse bate-papo, tá bom? Vamos lá. Ingrid, você consegue me enviar a solicitação aí, por favor? Meu dedo não alcança aqui. Só um minutinho. Não consigo. Olá, boa noite para quem entrou aí depois. Pois é, uma síndrome bem rara. E quando junta o autismo, junto com o X frágil, então, é
bastante interessante aí. Só aguardando a Ingrid, tá? Para poder a gente dar sequência. Olá, Pati. E aí? Sim, Luísa, acredito sim. Já até estudei sobre isso, né, para poder entender um pouquinho mais do ponto da religião. E só um minutinho. Agora sim. Olá, Ingrid, muito boa noite. Olá. Oi, E aí, Ingrid, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho pra gente aí tá de como que travando um foi. pouquinho. É, Tá travando. Aqui tá travando. tá travando? É, Uhum. aqui. Então, Ingrid, se apresenta pra gente um pouquinho, conta um pouquinho dessa história pra gente. Espera aí um minutinho, porque tá travando. Vou tirar esse fone aqui para ver. Deixa eu ver. Fala agora. Então, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho pra gente da sua história, do iniciozinho, como é que foi, Oi, pra gente gente, tentar. tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid, né? Eu sou a mãe do Nicolas. Nicolas tem 4 anos. E, basicamente, a nossa história começou tem mais ou menos 3 anos, que foi quando veio a suspeita, né, do Nicolas. E realmente é um mundo novo, uma coisa que a gente não espera, né? Quando você engravida, você não espera que você vai ter um filho especial, né? Mas aí, há 3 anos, veio essa suspeita através da pediatra dele, e aos poucos a gente foi traçando um longo caminho aí até chegar agora, em 2020, que a gente tem o diagnóstico dele fechado. Ele é autista e tem a síndrome do X frágil também, como o Léo já falou, né? Então, E é mais ou Ingrid, para poder a gente trazer um pouquinho mais para perto, por exemplo, quando você estava no período gestacional, né? É, e quando veio o nascimento do Nicolas, você conseguia identificar logo nos primeiros dias, primeiras semanas ou primeiros meses que o Nicolas ele apresentava alguma coisa diferente? Então, acho muito interessante essa pergunta, porque é bom a gente estar falando sobre isso, porque hoje em dia, com tudo que eu já aprendi, eu olho os vídeos dele, bebezinho, e logo eu já reparo, eu falo, meu Deus, como que eu não reparei isso, né? Então, não, eu não percebi quando ele era novinho, com menos de 1 ano. Até a pediatra falar, eu não tinha percebido nada. Então, assim, é bom a gente estar falando sobre esse assunto para as pessoas aí que não tiveram filho, ou às vezes tem um bebê pequeno, conhece alguém que tem uma criança e nota alguma coisinha diferente, já pode estar alertando, né? Então, eu não percebi, mas ele tinha todos os indícios. Olhando hoje, ele tinha todo o jeitinho de autista desde quando ele nasceu, mas eu não tinha informação suficiente para perceber isso, mas ele já tinha as estereotipias, é, os movimentos repetitivos eram contínuos todos Ah, os dias, então eu não percebi, mas se eu tivesse conhecido alguém, estudasse alguma coisa, com certeza eu ia perceber desde novinho. Da síndrome não, do autismo sim, né? sim, sim. E é interessante porque, assim, conforme a ciência ela vai avançando, os estudos, as pesquisas vão avançando, a gente consegue identificar cada vez mais cedo essas deficiências, né?
Porque assim, eu Sim. via teve alguém que comentou aqui agora há pouco que diziam que o autista ele chora muito. E algumas das características do autismo é justamente essa, né? Principalmente quando a criança é muito pequenininha ainda. É o choro ininterrupto, né? A criança ela fica ali muito apreensiva, não consegue parar de chorar, né? A criança ela é muito apática, né? É uma, ela fica muito quietinha ali. Tem até um termo que a gente conhece, que a gente usa também, que é a surdez aparente, né? Que é quando você Uhum. tenta falar ali com a criança não te responde. Em alguns momentos, Uhum. algumas pessoas, né, não generalizando, mas algumas pessoas acham que o filho é surdo, É né? surda. Essa é uma das grandes dúvidas, né? Exatamente, é o que gera a dúvida aí. Porque, na verdade, a É. criança não está te dando retorno, não é porque ela é surda, né? Mas sim porque ela Uhum. tem ali algumas características que Não ela é do tem. interesse dela. Isso não faz parte do Exatamente, interesse dela. Uhum. exatamente, porque ela Então, pode falar. não, então, no caso do Nicolas, essas coisas não foi as nossas. Por isso que cada autista é de um jeito, né? Porque esse não foi o, tipo assim, não foi o motivo, né, da pediatra dele tá duvidando, porque ele olhava pra gente, ele ria, ele correspondia, ele não era Aham. muito. Ele não era tanto de ficar chorando o tempo todo, ele era muito risonho quando pequeno, e ele sempre correspondia a gente, quase sempre. Algumas vezes você falava, realmente ele não olhava, mas no geral ele sempre teve olho no olho, ele sempre não tem essa dificuldade de olhar no nosso olho, você conhece ele olha, ele repara a gente, e ele sempre foi assim. Então, no caso dele, foi o que chamava atenção mais mesmo eram os movimentos repetitivos. Ele fazia o flap, né, que é assim, até Aham. hoje ele faz. E ele, e ele também gostava sempre de tudo que estava girando. E era engraçado, porque eu ia visitar a minha mãe, né, a dona Tereza, e quando a gente chegava lá, ela tinha ventilador de teto, e o Nicolas ficava se acabando no sofá, fazendo estereotipia, olhando aquele Aham. ventilador rodando. E a gente achava engraçado, olha, ele gosta. E a gente não Aham. sabia que já era, né, característico Aham. do autismo. Os carrinhos dele era tudo girando a rodinha. Eu ia Então, falar exatamente foi, isso agora, do carrinho. então foi isso que a gente levou para a pediatra, né? Que ela, muito sábia, eu agradeço até hoje, porque uma outra pediatra, de repente, não ia entrar nesse assunto, não ia se importar, mas ela se importou muito com isso. Então, ela foi me perguntando essas coisas. Ah, ele gosta de coisas que gira, isso, aquilo, fazendo essas perguntas. E eu Sim. toda contente. Sim, ele gosta, ele gira os carrinhos, ele olha o ventilador, ele Aham. adora, ele balança os braços. Eu fui toda contente contando isso para Ela ela. foi sondando ali, E né? ela foi Essas contando. características. Aí no final da consulta, que ela foi anotando um monte de coisa, foi ficando séria, anotando tudo. Aí no Aham. final eu perguntei para ela, eu falei, engraçado, porque você me perguntou a respeito dessas coisas que giram, como que você sabia disso? Ela falou, não, mãe, é que a gente vai ter que começar uma investigação. Aí eu, por quê? Ela não queria me contar, né? Porque Aham. as pessoas têm um pouco de receio, né, de falar. Sim. Porque o Nicolas só tinha 1 ano e 1 mês. E já dava para ela perceber. Então ela foi e falou: olha, mãe, ele tem umas características de autismo. Não são todas, mas ele tem algumas. E aí eu fui para casa no dia, meio confusa, e falei para o pessoal da família, para todo mundo riu, achou que não tinha nada a ver, porque ele Aham. era comunicativo com a gente, ele olhava Sim. nos nossos olhos, ele agia normal, só que essas coisas das estereotipias foi o que pegou. E a questão também do corpinho dele, né? Porque ele não. Ele tinha muita dificuldade com o corpo, e eu acho que isso já se atribui mais à síndrome do que ao autismo, o atraso para Aham. andar, tudo mais que ele Sim. teve. Então, isso foi o começo de tudo, né? Mas daí foi assim, a pediatra alertou e foi isso. Mas isso é bem bacana, né? Porque assim, a gente está falando de duas deficiências, né? O transtorno do espectro autista e da
e da síndrome do Gis. É muito interessante porque essas duas deficiências, elas têm características muito semelhantes, né? Então, assim, Sim. é importante a gente, enquanto pai, enquanto profissional, de que área for, a gente ter esse olhar muito sensível, né, para a criança, para o adolescente, para a gente não rotular, de repente, a criança com uma determinada deficiência ou outra, porque, por exemplo, imagine só se o Nicolas tenha sido diagnosticado só com autismo, né, Ingrid? É, Exato. ele tem todas as características, né, as estereotipias e outras mais, porém, se a pediatra e os outros médicos não tivessem feito uma pesquisa mais aprofundada, né, Uhum. não ia É. conseguir. Com certeza, hoje ele poderia ser só autista e a gente não iria saber das outras questões que são muito importantes também a gente falar sobre a síndrome, porque não envolve só a criança, envolve a mãe também, né? Isso, Então, é muito importante, como você falou, essa pesquisa, você procurar profissionais que estão interessados realmente em saber o que seu filho tem, porque eu acho que hoje em dia está muito fácil dar um diagnóstico somente de autismo, porque está em alta, né? Todo mundo fala sim. sobre isso. Então é mais Aham. prático a pessoa chegar, falar que a criança é autista e pronto. Então é bom você procurar uma pessoa que vai fazer aquela pesquisa, saber de tudo, né? A parte da genética que é tão importante, porque algumas vezes o autismo não, na maioria das vezes ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de alguma coisa. E no caso Isso. do Nicolas, foi isso. Ele veio acompanhado do X frágil e eu só pude saber disso porque eu fui para o Rio de Janeiro. De repente, aqui em Rio das Ostras, eu iria ficar sabendo que ele era só autista, né? A gente tem uma pergunta aqui, Ingrid, da Evelyn. Ela está perguntando assim: em algum momento houve da sua parte uma negação com relação ao diagnóstico? Ah, sim. É muito interessante essa pergunta, né? Porque desde o começo eu sempre fui muito aberta para isso, né? Eu nunca, nunca, até hoje eu não tive negação para o diagnóstico. Eu sempre fiquei sabendo assim, ele é especial, vamos à luta. Eu sempre fui assim, vamos correr atrás, o que é que tem que fazer? Vamos embora, vamos, vamos. Eu sempre fui para frente. Então eu ia para o Rio de Janeiro com ele, saía de madrugada com o carro da prefeitura, ia atrás de tudo. E não teve a negação do diagnóstico aparentemente, né? Mas a longo prazo me desencadeou assim, crise de ansiedade. Hoje em dia eu tenho a crise de ansiedade, pânico, aquele medo de muitas coisas. E Uhum. com certeza isso vem por essa carga, né? De eu ter carregado esse diagnóstico, sempre querendo ser firme, querendo ser forte. E na verdade a gente tem que ceder um pouco. Eu sempre fui muito, tentei sempre ser muito firme. E hoje em dia eu pago um pouquinho por isso. Porque eu vou fazer tudo por ele, eu não vou deixar ele com ninguém, eu nunca deixei ele com ninguém, sempre corri atrás e não houve negação, mas hoje em dia eu sinto um pouco algumas coisas de ansiedade, de tudo, é o medo mesmo do futuro, será que eu estou Sim, fazendo o suficiente? São muitas é algo questões, novo, mas né? A gente é, o autismo aí a gente já está um pouco mais acostumado, porque tem se debatido, tem se falado mais sobre o autismo, mas a questão, por exemplo, do X frágil, né, que é muito mais raro do que o autismo, eu muito acredito raro desculpa, o jeito que a geneticista abordou o assunto da síndrome, na hora eu saí de lá assim, sem entender nada, porque eles são muito diretos e ao mesmo tempo superficiais para não assustar ninguém e tal, eles falam bonito. Aham. Então eu saí de lá falando assim, meu filho tem uma síndrome do X frágil, que eu não sei o que que é direito, não É, entendi. pois E é. aí É, a gente vai pesquisando na internet tudo. O Gustavo, né, que é meu esposo, foi pesquisando, todo mundo foi pesquisando e me mandando. E aí foi chegando um pouquinho daquele medo, aquela coisa que vai acumulando, né? aham. Ingrid, deixa eu só fazer uma consideração aqui, porque assim, é, né, você
respondeu aí com relação à negação, eu acho que isso, enquanto profissional olhando, eu acho isso muito bacana e de suma importância, porque é muito comum a gente encontrar aí na sociedade de uma forma geral, muitos pais que têm dificuldade em aceitar, em abraçar Sim, com o certeza. filho ali, a deficiência do filho, né, e aceitar o filho mesmo da maneira que ele é, né? Sim, que Porque, é tão assim, lindo, é uma maneira única. Uhum. pois é, e você fez isso de uma maneira muito sublime, né? Digamos assim, porque você desde cedo, desde muito cedo, você correu atrás, né? Tanto que o Nicolas tem 4 anos, já tem o diagnóstico fechado, faz todos os acompanhamentos, tratamentos certinho, né? Então que isso fique de dica também para que os pais, né, sigam Uhum. o seu exemplo, né? Corram atrás, porque assim, o autismo ele realmente ele não tem cura. A gente sabe disso, porém tem tratamento. E o tratamento ele visa o quê? O tratamento ele visa dar uma melhor qualidade de vida. E uma coisa que eu gosto muito de falar com relação ao autismo e outras mais é com Uhum. relação à autonomia. Né? A gente até conversou sobre isso umas semanas atrás, e é muito importante que a gente vá desenvolvendo as Uhum. habilidades. Porque o autista, ele tem capacidade de aprender. Todos nós temos capacidade de aprender, Com né? certeza, E, com assim, certeza. e dentro ali da especificidade do mundinho, dentro da capacidade que as pessoas têm, Uhum. eles também têm capacidade de aprender. Assim. Então, por isso é Com importante certeza. a gente estimular sempre, né, para que ele É, possa ter autonomia, né? Porque eu acho ele que. vai ter alguém pro resto da vida, né? Ele vai precisar Aham. virar sozinho em algum momento. Por isso que é importante desenvolver as habilidades como escovar dente, habilidades, né, de higiene, por exemplo, escovar Sim, dente, fazer coisa xixi, simples. tomar banho, almoçar sozinho, até mesmo poder trabalhar a habilidade de coordenação motora, né? E Uhum. outras Eu questões acho mais. que eu acho assim que realmente esse é o primeiro passo. Eu sei que é difícil, né? Você receber aquele diagnóstico, aquela coisa, vem várias dúvidas, até mesmo eu assim em relação à síndrome. Eu me fiz muitas perguntas que até hoje eu não tenho resposta porque eu não tenho família, né, de sangue comigo, então eu não sei qual é a procedência da síndrome, de onde que veio, por que Sim, que eu sou pré-amputada. Então, eu acho que são muitas perguntas, são muitos medos. E o primeiro passo é realmente você aceitar. Você aceitar, você olhar para aquela criança com um olhar de amor, com assim, com carinho e tudo mais, é o primeiro passo. A criança já vai se sentir bem, acolhida, e aí você vai lutando junto com a criança e as coisas vão passando a ser mais simples, né? Desde o momento que você tem um olhar diferente. Aqui em casa mesmo é o que a gente faz. A gente faz o que a gente pode por ele, como você falou, para ele ter autonomia, né? Porque ele não vai ter a gente para sempre e ele precisa se virar sozinho. Eu até peco um pouco nessa parte. É a parte que eu mais peco, porque eu sempre estou servindo ele em tudo, estou sempre ah, fazendo tudo, e eu tenho que pegar mais no pé dele para ele aprender, e eu não estou pegando. Mas o que acontece é a gente faz o que a gente pode por ele, mas a gente leva isso de uma maneira muito simples, né? Não tem nada que a gente não possa fazer. Você que é nosso amigo, você sabe. Ah, tem esse lugar para a gente ir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo de uma maneira mais simples, porque acima de deficiência, de qualquer coisa, ele é uma criança de 4 anos que ele precisa viver. Então, para que eu vou ficar com medo? Ah, não vou sair porque meu filho é especial, não quero que ninguém veja, não quero que ninguém saiba. Para que eu vou sim, ficar sim. privando o meu filho de viver, né? Então, é sempre É isso que eu isso penso. aí. Aonde eu puder ir, eu vou levar ele, o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. E a deficiência é um detalhe que a gente já Sim, está cuidando, né? é Mas verdade. é Já foi diagnosticado, está sendo tratado, isso. né? Aí, Exatamente. por exemplo, a gente está falando aqui de duas deficiências que são diferentes, né? Com relação ao X-frágil, né, que é a doença mais rara, a gente tem aqui uma pergunta.
Mas, assim, eu só queria pontuar antes que o autismo não tem exame laboratorial, não existe exame de imagem que faça esse diagnóstico. O diagnóstico, Não. acho que ele é feito pelo neurologista em entrevista com os pais, né? E observação da criança. Já assim, o X frágil, acho que você vai até poder falar melhor do que eu na parte teórica aqui, mas o X frágil, como ele se dá por conta da questão genética, nós temos uma pergunta aqui. Por quê? Por quê? Calma aí. Por que a síndrome tem a ligação com a mãe, né? Então, o que acontece? A gente sabe que a síndrome é... Cadê? Ela se dá por conta do gene que para de receber a proteína, né? Então, ela para de produzir e isso afeta diretamente o sistema nervoso, né? Mas conta pra gente, Ingrid, porque assim, você precisou de uma consulta com uma geneticista, é isso, né? E, Então foi a partir daí que você conseguiu identificar a síndrome do X-Fras porque fez um exame de sangue de exame de específico. sangue. No Então, caso, vou explicar um pouquinho. No caso, quando eu descobri, a pediatra me alertou, eu fui e procurei a neurologista, né? Que foi o que ela me encaminhou. Só que eu uhum, sou muito curiosa, sou muito conversadeira. Então, quando eu cheguei na neurologista, que ela não me disse muita coisa, olhou para o Nicolas, não falou nada com nada, eu saí de lá transtornada, porque mãe especial quer atenção, mãe com certeza. especial quer ser especial. Então, eu quero ter atenção onde eu chego, quero que as pessoas se importem com meu problema ali. Então, quando eu cheguei lá, ela não me disse muita coisa. Então, eu voltei na pediatra correndo e falei: ai, você pode me ajudar de uma outra forma, porque a neurologista não me disse nada, eu não entendi nada, e eu quero saber, eu quero ir mais a fundo. Então, ela foi e me indicou, né? Ela é um anjo, essa pediatra. Ela sumiu, não sei onde ela anda, mas eu adoro ela. E ela me indicou lá no Rio de Janeiro, né? A Rede Sara, que é um instituto de neurologia lá no Rio de Janeiro. Então eu fui, corri atrás, tal, para poder ir lá. E aí, para poder conseguir uma consulta no Rede Sara, eu tinha que pedir para consultar com um geneticista. Porque se eu pedisse um neurologista, a prefeitura não ia deixar eu ir, porque neurologista tem na cidade, Sim, geneticista não tem. Então foi isso que a gente fez. Pediu para poder consultar com o geneticista. Aí, quando chegou lá, né, a geneticista começou a fazer essa investigação. Por isso que é bom, porque você, assim, a gente olhava para o Nicolas e ficava pensando, meu Deus, ele pode ser autista, mas não sei, não parece tanto, ele tem um jeitinho diferente. A gente percebia muito forte, assim, a deficiência intelectual dele, que é bom a gente falar que nem todo autista tem deficiência intelectual. E isso eu percebi que o Nicolas tinha essa deficiência. Ele tinha dificuldades para coisas muito simples que uma criança só autista não teria, né? Então, aí a gente foi na geneticista, ela começou a investigação e aí ela fez todos os exames. Depois ela explicou para a gente que, principalmente em meninos, quando tem essa deficiência intelectual, um dos primeiros exames que eles fazem é para constatar se tem essa síndrome ou não, porque é comum nos meninos, apesar de ser uma síndrome rara, ela é rara pela falta de diagnóstico. Não é que não tenha sim, meninos por aí, aqui em Rio das Ostras, tem vários que têm essa síndrome, mas é uma síndrome rara porque o diagnóstico é difícil, né? sim, Então, quando você vai no geneticista, ele faz esse exame para logo ver se pode ter essa síndrome ou não, né? E no caso do Nicolas, as outras coisas, ressonância, tomografia, as coisas do cérebro tem uma formação boa, tudo certinho, foi tudo descartado e só sobrou essa síndrome, né? E aí sim. foi isso. E é interessante, né? Porque assim, o que o Oi, X frágil, Alice.
o X frágil, ele traz muito essa questão da deficiência intelectual, né? Porque, por exemplo, Isso, vamos hipoteticamente aqui pegar o caso do Nicolas para ilustrar aqui o nosso papo. Assim, se o Nicolas ele tivesse só o autismo, não necessariamente ele teria a deficiência intelectual, né? Porque a exato. deficiência intelectual, De ele é repente uma a vida característica, dele seria mais simples, né? Um pouco, porque a sem deficiência síndrome. intelectual é uma característica muito forte também da síndrome do X frágil, Isso, né? é. Aí, Uhum, só para responder a perguntinha aqui, Ingrid, da Paty, que qual é a ligação, né, que uhum. a síndrome tem com você, mãe? Porque você É, tem o gene, né, mutado. então, só para explicar isso, eu poderia saber antes de engravidar que eu era pré-mutada da síndrome, né? Que eu sou pré-mutada. Só que é uma coisa que a gente não faz. A gente geralmente não vai em geneticista para saber, fazer exames antes de ter um filho, né? Sim, Quase ninguém faz isso. Então, tem como verdade. saber antes. Você faz o exame lá específico para você saber se você é pré-mutada ou não da síndrome. E o que acontece é que, como o nome já diz, X frágil, né? É uma deficiência no X ali. Eu costumo dizer que é o X da inteligência, porque a mulher, né? Nós mulheres temos dois X, e o homem tem um X e um Y. Então, geralmente, quando a mulher é pré-mutada, ela não tem característica nenhuma, né, de deficiência intelectual, nem de nada. Então, só que o que acontece é que quando a gente tem um filho, a gente acaba passando, né, um do nosso X para a criança, para o menino ou para a menina. E o pai fica responsável por passar o Y. Então, como eu sou pré-mutada da síndrome, um X meu é X frágil e o outro Sim, X não. O outro X é normal, que é o que me faz ter uma vida normal e não ter deficiência intelectual nem funcional. nada. Aham. E aí, quando eu engravido, eu tenho essa a chance, né? 50% de chance de passar o meu X frágil e 50% de chance de passar o X normal. E o que aconteceu foi que eu passei o meu X, que tem a deficiência para o Nicolas, e aí nos meninos é comum a deficiência intelectual por ele só ter um X, né? É um X e Sim. um Y. Então, É um X quebrado aí, né? aí foi o meu X frágil para ele e ficou aquela coisinha, aquele menininho, formou o Nicolas. Aí, é isso. Então, quer dizer, eu poderia dar mais explicações para vocês sobre minha família, mas eu não tenho contato com a minha família, então não sei explicar quem da minha família é, se a minha mãe teve algum filho que tem essa deficiência, não tenho como explicar, não sei do meu antepassado, eu só sei daqui para frente, que eu E tenho seria a um chance estudo de ter. grandioso aí É, também, né? De olhar toda a árvore genealógica aí para poder é, estudar e para junto com o poder geneticista, estudar. Eu né? nem, Poder e eu nem ter faço cada um muito questão, Léo. parecido, né? Eu nem faço questão de ficar procurando muito, que eu não quero enlouquecer. Eu, isso, vamos seguir, vamos em frente, não quero saber do passado. Então, é isso. E só para as meninas aí ficarem sabendo, a gente que é pré-mutada, a gente não tem a deficiência intelectual, mas pode desencadear outros problemas no futuro. Por exemplo, eu posso entrar na menopausa mais cedo, né, do que o normal. Então, se eu quisesse ter outro filho, eu teria que estar agindo isso logo agora, porque depois dos 30 pode ser que eu entre na menopausa e pode ser que tenha gravidez de risco, essas coisas assim, é um pouco perigoso. Então, tem isso da menopausa mais cedo. E quando eu tiver bem lá mais velha, com 70 anos, não sei, Deus me ajude que eu chegue lá, eu posso ter taquipsia, tremores nas mãos. Sim, E é bom também falar sobre isso, porque eu fiquei sabendo que muitas mulheres idosas que nunca souberam que são pré-mutadas, às vezes pode receber diagnóstico de Parkinson, eu acho que é Parkinson que chama, sim, que treme.
Sim. Então, uma coisa dessas aí, pode receber um diagnóstico errado, porque fica com tremores nas mãos, mas na verdade não é. Ela é só uma pessoa pré-mutada do X frágil, né? Então é Sim. bom explicar isso. É a única parte que vai afetar a gente que é a gente Aham. mulher, né? Isso, porque quem É isso. recebe mesmo esse X aí quebrado, né? Que eu tô chamando carinhosamente de X quebrado por conta da falta da proteína, né? A falta do desenvolvimento Isso. desse X. É, Uhum. que quem recebe esse X quebrado que vai receber toda essa carga, né? Aí deixa eu Isso. responder rapidinho aqui a Lívia, que ela me perguntou aqui pra gente o que que seria a deficiência intelectual, né? Então, a deficiência Uhum. intelectual que a síndrome do Chico traz são algumas limitações de habilidades, né? Então, que habilidades podem ser essas? Pode ser de coordenação motora fina ou ampla, pode ser Uhum. coordenação na fala, Uhum. limitação social também, e Uhum. também, principalmente, a limitação cognitiva, né? Que ela vai ter ali muita dificuldade de adquirir habilidades de aprendizagem, tá? Uhum. Mas é aquilo que Isso. eu sempre falo, que eu gosto muito de bater na tecla, porque assim, por mais que a criança ela tenha essas dificuldades, se a gente incentivar, né, a gente precisa acreditar muito, a gente precisa, até falei com a É. Ingrid umas semanas atrás sobre isso, que assim, que a gente precisa ter muito amor, muito carinho, porque assim, porque é cansativo, né? Você todo dia tá ali, você tá estimulando, né, para poder ela desenvolver uma pequena habilidade. Aí dentro disso daí, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu não sei que horas são, porque assim, é muito legal que a gente tenha esse olhar, porque assim, porque a gente estimulando a criança, ela aprende. Às vezes Ela aprende. eu olhando para o Nicolas, é uma ilustração, tá? E de repente eu desejo que ele aprenda aquilo que eu estou ensinando da maneira que todo mundo aprende. Mas não, Uhum. cada um é único. A gente precisa ter isso muito claro. A gente profissional, professor, enfim, pai, mãe, todo mundo precisa ter isso muito claro na cabeça. Cada um é único. Cada um aprende num ritmo diferente. Então, assim, aquilo ali que eu estou ensinando, que eu acredito que ele deveria aprender num ritmo, Uhum. numa forma, de um jeito, de repente ele vai aprender de um outro jeito, Vai um aprender ritmo de mais outro. É. lento, mais devagar. Mas é aí que está aquilo que eu gosto muito de falar. A importância da gente insistir em treinar essas habilidades, porque sim, ele vai aprender. Ele é Ele vai capaz sim, aprender. de aprender. E é o que você falou, ele vai aprender, às vezes, não da forma que a gente quer, do jeito que interessa a ele, né? Ele Isso vai aí, aprender do jeito que interessa a ele. O que exatamente. ele gosta mais, ele vai aprender. E é o que eu falo, né? O Nicolas, ele tem muitas dificuldades com muitas coisas. Ele até hoje não sabe pegar no lápis, também por falta de insistência minha. Ele não sabe pegar no lápis, tem muitas dificuldades para descer, subir escada. Mas o que é do Uhum. interesse dele, como a gente já falei com você, né? A questão do celular, que é do interesse dele, ele mexe perfeitamente, como se fosse um adulto. Ele joga no Aham. celular, ele entra e sai onde ele quer, ele faz tudo, porque aquilo é o interesse dele. É o E é o que interesse, eu sim. falo, né? É o que eu falo pro meu marido. Se é isso que interessa a ele e ele não tiver mais dificuldades, não quiser aprender as outras coisas, vamos insistir que ele aprenda a jogar um jogo perfeito, que ele faça alguma coisa perfeita e quem sabe no futuro ele não pode trabalhar com alguma coisa de celular, a gente vai, né, adaptando as coisas para o interesse dele, porque nem sempre a criança, como você falou, ela vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. É E isso aí. era uma coisa que me entristecia muito antigamente, né? Até hoje também, quando eu insisto muito uma coisa com ele, porque antigamente, quando eu não entendia muito assim as dificuldades dele, eu queria brincar com ele, né? Porque eu gosto muito de brincar com crianças. Eu vejo uma Aham. criança e rápido ela já fica pegada em mim, porque eu dou muita ideia para as histórias que ela me conta e eu tô ali, eu interajo mesmo.
E o Nicolas, eu queria brincar com ele, aquele negócio de faz de conta, de carrinho, disso, daquilo. sim, E ele não quer, até hoje, ele não quer brincar dessas sim. coisas, não interessa a ele. Então, muitas das vezes eu ficava com raiva, chegava a chorar. Às vezes eu queria até dar um tapa nele por causa disso, porque eu ficava, ai meu Deus, por que ele não quer brincar? Por que, meu Deus, por quê? Né? Ah, Ele não queria brincar, me deixava ali sozinha. Então, hoje em dia eu tento me adaptar a isso, né? Ele não quer isso, eu vou brincar do jeito que ele gosta que eu cante, ele gosta que eu bata palmas, a gente vai fazendo o que é do interesse dele, né? Pra gente ir se sim, adaptando. Porque sim. se a gente for querer fazer o que a gente quer, a gente acaba ficando muito É verdade. estressado. Sim. Mas aí a gente entra até numa questão, porque assim, porque eu acho que só o tempo mesmo, a rotina, ela vai mostrar isso, né? Aquilo a diferença daquilo que você quer que ele faça, porque você quer que ele faça, ou Eu quero muita coisa aquilo, ou aquilo que é importante para ele, né? Eu para acho que ele. você já está no nível aí que você já consegue definir, né? Aquilo que você quer que ele faça, no caso aí, de que você queria que ele brincasse, ele não queria, você já consegue entender isso hoje, mas também você já consegue definir aquilo que é importante que ele desenvolva, né? Aí Uhum. você estava falando aí da questão do conto de fadas, né? Que eu Que é também muito difícil para eles isso. porque essa é uma característica de inabilidade também dos autistas, né? Isso, Tem isso. a dificuldade na Ela questão não entende essa brincadeira. é Não muito entende. difícil para eles essa questão É. de imaginar uma situação, Imaginar, né? eles levam as coisas muito ao pé da letra, né? Você conta uma historinha Exatamente. para ele vai entender exatamente aquilo que você É, falou. trocadilho Ele, então não enrola. Não, a gente tem que ser ele não muito. vai entender que é conto de fadas, que é mentira, eles entendem É, tudo ao pé da letra. O é, Nicolas, o Nicolas ele repara todos os meus movimentos. O não, ele entende. Às vezes eu tô falando não para a cachorrinha. Não, não faça isso com a cachorrinha dele. E ele já tá chorando, se esgoelando, achando que eu tô falando com ele. Aí eu tenho que explicar, Nicolas, não é para você, é para não, cachorra. Porque eles entendem tudo ao pé da letra. Isso aqui ela faz ah, para mim. Então é para né, ele mim. associa, né? Ele associa. Então a gente tem que se adaptar nessas questões aí, a gente tem que se adaptar para a gente não perder o controle, não perder a cabeça, porque era uma coisa que me irritava muito. Eu querer brincar e ele não querer, não corresponder, né? E hoje em Sim. dia eu entendo, eu entendo Aham. ele. Eu, quando estava em sala de aula, Ingrid, eu também passava por algumas situações assim, que às vezes, até mesmo que a gente comentou um pouquinho antes da questão do mutismo, né? É, que às vezes eu chamava a criança e a criança nem tchum. Sente Chamava um, para brincar também, a criança nem tchum. Ou então, quando a gente estava lendo um texto para responder, né? Aí ele começava a andar, 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 andar e nada, né? Mas quando sentava para responder a questão, sabia tudo. Sabia quem era o sabia personagem tudo, né? principal da história, né? É. Porque eu até Uhum, é muito interessante essa questão puxando um outro gancho aqui, a questão da inclusão da leitura, né? E aí, uhum, as formas que a gente estava falando da dificuldade do autista com a questão abstrata, quando você incentiva a leitura, por mais que você faça a leitura, ele esteja rodando, andando pela casa, ele vai estar com isso aqui atento. Então ele vai uhum. vendo, vai conseguir de É. alguma forma, mas é porque isso é estímulo, né? É degrauzinho por Uhum. degrau. Em determinado E momento, você vai conseguir também desenvolver um pouquinho que seja dessa habilidade, né? Que daqui a pouco você vai sentar para conversar. Nossa, você ouviu a história? Quem é que estava na história? Quem é que fez eu isso? faço Eu faço Né? isso com o Isso a Nicolas. gente Às também vezes eu pego o consegue. livrinho dele e fico lendo, porque por mais que ele não esteja sentado comigo, eu sei que ele está ouvindo e ele está prestando atenção. Que ele presta atenção Uhum, em tudo. Então sim, eu fico lendo, ele fica correndo pela casa, fica gritando. É o jeito dele, a gente tem que se adaptar, né? A criança, a gente sim, sabe que é muito difícil para os autistas, para eles ficarem parados, se concentrar em uma coisa só.
muitas das vezes a estereotipia que ele está fazendo é justamente para se concentrar naquilo que você está falando. Então, a maioria das vezes o Nicolas está fazendo estereotipias, movimentos repetitivos, mas é justamente para prestar atenção naquilo que a gente está querendo mostrar para ele, né? Sim, sim, a Então, forma dele se regular ali, né? Isso é muito legal da gente Uhum. falar, que eu até te perguntei isso esses dias, porque quando o Nicolas ele está em um momento de crise, vamos dizer assim, né? Qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento? Como você lida com esse momento dele? Então, na verdade, o Nicolas, ele nunca teve assim uma crise muito forte. Às vezes o que ele tem, às vezes que ele tem mais crise é à noite, quando ele perde o sono, acontece alguma coisa de dia e à noite ele acaba. Mas a crise dele é assim, a maioria das vezes é rindo de noite. Ele troca o dia de noite, ele fica rindo, rindo, rindo sem parar na cama, e aquilo me irrita muito quando a gente está com sono e a criança não quer dormir, ele fica gritando e rindo. Então, o que eu procuro fazer quando ele está com alguma crise, alguma coisa assim, que foge do controle, é geralmente ficar perto dele. Ou eu fico perto dele quando ele está chorando de noite ou rindo demais, eu abraço ele para acalmar ele até ele dormir, ou quando ele está chorando, fazendo muita birra, porque é difícil, né? A gente, quando você nega alguma coisa para ele, você saber se ele está com uma crise ou se está fazendo birra, porque apesar de ele ser autista, ele também é uma criança de 4 anos e para algumas coisas ele age como as crianças típicas, então é muito difícil a gente identificar ali na hora, meu Deus, será que é birra? Será que é crise? Mas o que eu tento fazer é isso. Quando é birra, eu tento deixar ele de lado. Fica chorando aí, eu não vou te dar atenção para esse tipo de coisa. E quando é crise, a gente procura acolher, né? É o que eu faço, Sim. abraçar, tentar distrair ele. Como essa semana mesmo aconteceu, de ele estava ótimo, de repente começou a chorar. Aí eu percebi que era uma crise, né? Porque não tinha motivo para ele estar chorando assim sem parar. Então, o que a gente fez foi sair com ele de carro, foi até o centro, voltou. No meio do caminho ele já estava dormindo, ele ama andar de carro. E aí ele dormiu no meio do caminho. E aí chegou em casa, botei ele na cama e ele dormiu a noite toda. Então, a gente tem que fazer isso. Na maioria das vezes, acolher mesmo a criança. Eu sei que choro é uma coisa que incomoda muito a gente, né? Me incomoda muito, eu fico muito nervosa, tem hora quando ele começa a chorar, gritando realmente para chamar a atenção. Mas a gente tem que manter a calma e acolher a criança, abraçar, distrair ela. Como ele grava muitas coisas, né? Teve um outro dia também que ele estava chorando muito. E aí eu fui, peguei um carrinho dele, comecei a girar as coisas lá que ele gostava no carrinho. Agora pronto. Agora meu dedo tá quase caindo já. Porque eu tenho que passar o dia todo girando esse carrinho para ele. Mas isso é uma dica bem interessante, né? Porque assim, porque é muito legal a gente estar falando, podendo falar sobre isso, porque assim, no momento de crise, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento, não sabem como lidar, né? Então, isso pode estar em N lugares, em N situações, né? A gente pontuou aí com ele em casa, mas isso também poderia estar acontecendo na escola, né? Então, como aquele profissional ele pode agir diante daquela situação, né? Então, com calma, ele está em crise, cuida, deixa ele quieto lá na crise dele, mas cuidado, porque tem algumas crianças que elas são têm um comportamento muito agressivo, inclusive de automutilação, enfim. Então é preciso ter esse cuidado também para ali dentro, naquele ambiente, não bater cabeça na parede, não bater com a cabeça no chão, porque tem criança que se joga no chão, né? A gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que por isso que é importante essa comunicação, né, entre o pai e o profissional. Eu sempre prezei muito isso. Eu sempre falei para você muito da tia que cuidava do Nicolas na creche. Obrigado. A gente tinha uma relação. Deixa eu fazer uma pergunta que você já responde. A Lívia, ela perguntou se frequenta as aulas com os outros coleguinhas, numa turminha regular.
Sim, sim, ele desde um ano, assim que eu descobri tudo, eu além de correr atrás, de pesquisar tudo, para o diagnóstico dele, também eu escrevi ele na creche. Ele não tinha ainda uma dica também que eu dou para os pais que às vezes não tem diagnóstico e quer botar a criança na escola, mas não, eu vou botar ele normalmente, não vou avisar nada porque ele não tem diagnóstico. Não, o Nicolas ele tinha um ano e eu já cheguei lá para escrever ele na creche e eu já pedi para a pediatra dele, que não era nada, não era neurologista nem nada, escrever que ele tinha dificuldades e que ele precisava de alguém para ficar com ele. Então, eu já escrevi ele na creche já falando, ó, ele tem dificuldades, aqui é o papel da pediatra, não tem diagnóstico ainda, mas ele Aham. não pode ficar sozinho. Ele precisa de alguém para ficar com ele. Então, ele, sim, desde novinho, desde um ano, ele sempre foi para a creche. Levei ele, foi o que ajudou muito ele, porque se ele estivesse só em casa até hoje, eu acho que ele estaria bem mais atrasado. Então, Sim, a botei ele escola na ajuda muito a creche. desenvolver, né? E a relação que a gente tem, né, igual o Léo mesmo, acho que vocês gostam também, você trabalha cuidando de criança na escola, esse contato da mãe com o profissional que cuida da criança é muito importante, porque você precisa estar passando para a pessoa que fica com seu filho, quais são as dificuldades dele, como que ele é, se ele é agressivo, se ele não é, você tem que contar todos os detalhes para a pessoa que cuida da criança, né? Porque aí, Ingrid, igual o Léo fala. eu vou só porque nosso tempo já tá acabando, passou muito rápido. Sério? Eu vou fazer isso, a gente só tem 7 minutinhos. Aqui, ó, a Ô, Eliana Léo, perguntou com que. depois deixa eu responder as perguntas rapidinho, porque eu deixei lá Vamos na minha lá, caixinha, um tá? pouquinho, rapidinho. A Eliana Aqui só perguntou aqui perguntaram. com que Que ele idade ele começou a começou a falar. falar. Só que Ele não fala ainda. essa é uma característica, Eliana, dos autistas, né? Que eles têm uma dificuldade na habilidade da comunicação, né? Então, eles às É, vezes. e só rapidinho, porque tem essa diferença, né, entre o autismo e o X frágil. Porque na maioria das vezes o autista, ele não tem interesse em falar com as pessoas, você precisa estar insistindo. E a pessoa que tem X frágil, ela na verdade às vezes ela tem o interesse, mas a deficiência intelectual que trava Não ela, né? permite, Então exatamente. o Nicolas tem um pouquinho dos dois. Ele tem tanto a dificuldade que trava ele, como também um pouco de falta de interesse, né? De estar interagindo. Então, ele não fala ainda, mas ele se comunica bem, ele leva a gente onde ele quer, ele fala aba para tudo, aba para Aham. comida, aba para bebida. Então, Aí, ele interage bem, mas não fala. Posso só responder aqui, que eu pedi para o pessoal mandar lá? ah, Que é basicamente só para eu. É basicamente o que a gente já falou, é só para eles saberem que eu li a pergunta. sim, sim. Uma amiga minha, a Carol Carvalho, perguntou como é o desenvolvimento dele, é de acordo com a idade? E não, o desenvolvimento dele é bem atrasado, porque como ele tem deficiência intelectual, ele também tem atraso no desenvolvimento, então ele age como uma criança bem mais nova do que 4 anos, né? Para algumas coisas, mas para o que é do interesse dele, é de acordo com a idade, né? Sim. E a outra menina perguntou, a Maiara Coutinho perguntou, como você descobriu? A gente já respondeu isso, tá, Maiara? Depois você assiste a live, foi a Vai ficar pediatra. salvo no feed, tá? Isso. Aí tem a Thaís Stephanie me perguntou, com quanto tempo você descobriu o autismo? Então, o autismo veio bem cedo, né? A suspeita, com 1 ano e 2 meses, a pediatra já suspeitou e a gente já começou a investigar. E aí a Milene perguntou, como você descobriu qual foi sua primeira reação? Então, a gente já falou sobre isso também, que a pediatra alertou e a minha primeira reação foi ir à luta, correr para ajudar Guerreira. ele. Isso que eu fiz e isso que eu recomendo que todo mundo faça, por mais que seja difícil. E aí outra menina, Ingrid, também é o nome dela, perguntou quando você soube, ele teve alguma crise, como você reagiu? Tudo isso a gente já respondeu também, tá bom, Ingrid? Tá tudo na live, depois você assiste.
E a Thaís perguntou, essa síndrome afeta em quê? Tem a ver com o autismo? Já respondemos, Thaís, também, porque está corrido aqui o tempo. E a Gisele perguntou quais são as maiores dificuldades que ele tem. E as maiores dificuldades que ele tem hoje em dia são habilidades motoras, né? Ele tem muita dificuldade de pegar coisas, subir e descer escada, pegar no lápis. Ele não sabe ainda muito bem usar os dedos. Essas são as maiores dificuldades que ele tem no momento. Uma habilidade para a gente começar a desenvolver, ó. Tem que começar a mexer em massinha, começar a fazer alguma coisa para endurecer Com essa certeza. A mão dele é muito fraquinha. Gente, olha só, nós temos aqui... Acabou aí, Ingrid, a pergunta? Acabou. Temos 2 minutos só para poder salvar a live aqui. Eu queria agradecer... Olha só, a Adriana disse aqui que sonhamos com o dia que os professores entendam que a estereotipia faz parte do processo de aprendizagem. Ou seja, faz parte do ser humano, né? Então, a gente falando sobre isso, discutindo sobre isso, trazendo o tema, que todos nós, enquanto profissionais, pais, seres humanos, a gente consiga entender que isso faz parte da criança, né? Então, olha só, eu queria agradecer... Eles são lindos assim. Eles são lindos com as estereotipias. Pois olha só, a gente teve uma sugestão ali de fazer a segunda parte da live. Super top, a gente combina aí, faz uma segunda live, tá? Então eu queria muitíssimo agradecer a todo mundo que está aí assistindo. Estamos em 20 pessoas variando aí, 21 a 22. Então, muito obrigado. Estou muito feliz. Obrigada por todos os comentários que vocês deixaram aí, gente. Fortalece muita gente, todos esses comentários, né? O Léo, parabéns, Léo, você é uma pessoa... Parabéns pela mãezona. Muito bom te conhecer, um presentão, conhecer essa mãezona firme, guerreira. Um presente meu, né? Poder ter essa troca com você, essa amizade. Eu sei que qualquer hora eu posso mandar no WhatsApp lá, Léo, isso e aquilo, você tá sempre me ajudando. Com certeza. Gente, olha, muito obrigado mesmo, tá? Por vocês terem entrado, tá? Vamos tirar um print. Aqui, pessoal, senão eu não consigo salvar. Beijo, abraço. Tchau.